Mais um elemento causador da poluição aí do ar, clorofluorcarbono, também chamado de gás CFC. Esse provoca buracos, causa buracos na camada de ozônio. Olha, o Sol emite raios ultravioletas. Essa camada de ozônio que tem ao redor do planeta é o nosso protetor solar. Se essa camada for rompida, conforme vem acontecendo, os raios ultravioletas vão ter contato direto com a nossa vegetação, com a nossa pele, e isso obviamente vai causar aí danos tanto à vegetação quanto problemas de saúde. O principal deles, câncer de pele. Usando o protetor solar, claro que vai amenizar aí os efeitos causados por esse evento. Mas é óbvio que a gente deve tentar identificar de onde sai esse gás e tentar combater o mal pela raiz e não tentar ficar remediando. Aqui, esse gás CFC, também chamado de clorofluorcarbono, ele é produzido nos ares condicionados dos automóveis e também encontrado em aerosóis. Me parece não, já posso afirmar para vocês que as empresas fabricantes de ar-condicionado já estão usando um outro recurso para não ter que usar o gás CFC. Isso é bom. E também as empresas que produzem esses aerosóis também estão usando um outro produto que não seja o CFC para expelir ali o produto que tem ali dentro. Então procurem ler até mesmo no rótulo para ver se aquele produto ou aquele ar-condicionado que você está comprando não produz CFC. É uma medida que você, como cidadão, pode adotar para tentar amenizar aí os impactos causados por esse evento. Finalizado então a parte de poluição do ar, pelos elementos ali apresentados, nós vamos ver agora a poluição sonora. Aqui nós temos uma tabela onde o índice de som é medido por meio de decibéis. Exatamente, decibel é o índice utilizado para medir som. Aqui nós temos o índice, um exemplo de situação e qual é o dano causado à saúde. Então vamos lá. Até 55 decibéis é tranquilo, não causa nenhum mal à saúde. Isso é um ambiente tranquilo mesmo, dá para descansar, dormir tranquilo. Qual é o exemplo de situação? Conversação normal. É um ambiente tranquilo, o pessoal conversando baixo, até 55 decibéis. De 56 a 90, um exemplo de barulho desse é o barulho de um secador de cabelo. Ele é estressante, porém ainda não causa males nocivos à saúde. Problema à saúde, não. Estresse, sim. Claro que alguém pode entender que o estresse também é um problema à saúde. Mas o problema imediato, nocivo, não. Agora, se passar de 90 decibéis, um exemplo de situação dessa são fogos de artifício, os danos são imediatos e irreversíveis à audição. Quando a gente diz danos imediatos e irreversíveis, talvez possa ficar aquela dúvida, aquele vago. Pô, então quer dizer que se eu estiver ali ouvindo fogos de artifício estourando, eu já estou sofrendo danos imediatos à saúde? Sim, só para fins de exemplificação, imagine que o seu aparelho auditivo ele é formado de milhões de micropartículas. É só uma analogia para a gente tentar entender. Então toda vez que você é exposto a um barulho acima de 90 decibéis, algumas dessas micropartículas vão se perdendo. Isso é irreversível, isso não volta mais. Claro que aquilo que ouviu assim, eventualmente um som nessa intensidade, não vai chegar a provocar um dano perceptível. Mas se você trabalha num ambiente barulhento, trabalhando com a máquina ou o que for, durante aí 10, 15, 20 anos, aí sim você vai sentir o efeito. Porque todo dia você vai perdendo ali micropartículas, você vai perdendo ao longo de vários anos, você vai ter aí uma surdez, vai sofrer de surdez prematura. Por isso quem trabalha aí com máquinas barulhentas, ambientes barulhentos, precisam usar o protetor para evitar de estar exposto ali aquele ruído tão alto e desagradável. E aqui, trazendo então para a nossa legislação, a infração grave, 5 pontos, R$ 195,23, provocar barulho ou ruído no trânsito. Aqui está previsto aí na resolução 624 do CONTRAN, que traz aí como dispositivo infracional o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Só para lembrar que há tempos atrás, antes da resolução
624 de 2016, o excesso de ruído ele era medido através do decibelímetro, tinha todo um aparato ali, tinha que medir uma certa distância, uma certa altura, tinha que ultrapassar determinado índice, para aí então caracterizar a infração e o agente fiscalizador poder autuar aquele condutor, aquele gerador da energia, né? A gente chama da energia, aquele gerador da poluição. Nós temos os poluentes e os geradores da poluição. Então essa pessoa que está no veículo dele com som alto é um gerador de poluição. Poluição sonora, claro. Até então tinha que ser feito em toda aquela técnica, todo aquele aparato ali. Com a resolução 624 de 2016, acabou isso. Sabe como é que funciona a fiscalização agora? Se o agente fiscalizador ouvir o barulho do lado de fora do seu veículo, já é infração de trânsito. Tem algumas ressalvas nisso aí, claro, né? Por exemplo, veículos de publicidade. Claro que aí vai ter que o som precisa ser ouvido lá de fora. Sirene de veículo em situação de emergência, alarme de carro, isso aí não conta. É só o som mesmo do veículo. E é claro também uma viatura, você está ali no semáforo, a viatura parou do seu lado, aparelhou, janela com janela, e ouviu o barulho lá dentro do seu carro, aí também não tem lógica, né? Tem que ser uma coisa eventual. Passando pelo local, percebeu que o barulho do seu carro, o som do seu carro está perceptível do lado externo, sem que essa situação seja ali causada, providenciada, foi eventual. Aí já é infração de trânsito, pode aplicar aí conforme o 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Recomendações, está aí, Guia do Motorista Sustentável. Vamos ver quais são as recomendações? Olha, desligar o motor nas paradas prolongadas. O pessoal que tem o hábito de parar onde é proibido estacionar. E para não ser multado, deixar ali o veículo ligado, achando que assim ele vai evitar a multa, ele está cometendo dois equívocos, né? Primeiro, que ele vai ser autuado do mesmo jeito, que o que importa não é o fato do veículo estar ligado ou desligado, nós já falamos sobre isso. E segundo, que o veículo ficar ali ligado desnecessariamente vai estar queimando combustível no preço que está, não dá para poder cometer essa gafe, né? E também aumentando aí os índices de poluição. Então, paradas prolongadas, desligue o veículo. Manter em dia a revisão e a manutenção do veículo. Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo, verificar o estado de conservação do escapamento e não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Essas são algumas dicas para que você, motorista, passe a ser um motorista mais sustentável e então poder colaborar diretamente para a diminuição desses impactos todos que são causados, gerados aí pelos automóveis e veículos automotores no nosso meio ambiente. Nós vamos ver agora algumas infrações comuns relacionadas aí nessa relação, né, entre veículos e meio ambiente. Vem comigo. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres águas ou detritos. São elementos poluentes ali, está lá no artigo 171 do CTB. A infração é média, 4 pontos no prontuário do infrator, R$ 130 de multa a pagar. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 172, infração média, 4 pontos, R$ 130 a pagar. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva, ou nos horários e locais proibidos. Artigo 227, infração leve, 3 pontos, R$ 88 a pagar. Usar equipamentos de som com frequência acima do permitido. Artigo 228 é uma infração grave da retenção do veículo. 5 pontos no prontuário e R$ 195 de multa a pagar. Transitar com o veículo danificando a via, derramando parte da carga, combustível ou óleo. Artigo 231, infração gravíssima, retenção do veículo. 7 pontos no prontuário e R$ 293 de multa a pagar. Esses são apenas alguns exemplos de infrações relacionadas aí à degradação do meio ambiente, comuns no dia a dia e que certamente podem ser cobradas nas provas de vocês. Vamos conhecer agora alguns órgãos ambientais relacionados aí a esse controle da degradação do meio ambiente. O IBAMA, CONAMA, CISNAMA, ISMA e FEAM. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Aqui é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Municipal de Meio Ambiente,
e Fundação Estadual Ambiental. Percebam que os órgãos ambientais, vocês sempre vão encontrar neles isso aqui, ó, MA, que é de meio ambiente, certo? Ou AM, que é o contrário também, né, de ambiental. Então, se na sua prova pedir para identificar ali algum órgão ambiental, pode se prender isso aí. Tem o AM ou MA ali, então, quer dizer, de meio ambiente ou ambiental, já dá para ajudar a identificar ele entre outros órgãos, nessas sopas de letrinhas aí. O PROCONV é o Programa de Controle, está até escrito aqui, ó, Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Então, PRO de Programa, CON de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. Esse programa que controla a poluição do ar por veículos automotores, ele é de responsabilidade do CONAMA e do IBAMA. Cadê o CONAMA? Está aqui. Cadê o IBAMA? Está aqui. Muito importante saber dessa informação, porque esse programa de controle da poluição do ar é coisa que já faz parte do dia a dia das montadoras e fabricantes de veículos. Nos próprios manuais dos veículos já precisam vir aí orientações nesse sentido, que é para o condutor conhecer, o proprietário do veículo e condutor, né? Conhecer quais são os impactos, de onde vêm esses problemas, esses agentes poluidores, esses poluentes, e passar a ser ali um proprietário de veículo, um condutor participativo nessa campanha, nesse programa, para tentar diminuir os impactos causados aí na poluição do ar causada por veículos automotores. Conhecer alguns tipos de combustíveis também ajuda para a gente saber quais deles são menos ou mais poluentes e em que proporção, né? Então, atualmente nós temos aí basicamente para veículos de combustão interna o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV. Sustentabilidade seria usar aí o biodiesel, né? Mas também os veículos elétricos certamente são os mais recomendados. É uma pena que os veículos elétricos, motores elétricos, ainda não estejam sendo produzidos e consumidos, né, pelos compradores de veículos, numa escala suficiente para representar uma diminuição relevante nesse impacto causado aí pelos veículos automotores no meio ambiente. Mas eu acredito que isso seja um projeto para um futuro não tão longo, talvez em breve, em questão de 5 ou pouco mais, 5 anos ou pouco mais, a gente já tem aí uma predominância desses veículos elétricos, o que também deve ajudar aí no sentido dessa questão do consumo do diesel, né, e combustíveis produzidos à base do diesel, que são extremamente poluentes. Sobre a razão de incidência poluente no meio ambiente, eu acho que ninguém tem dúvida que o diesel é o combustível que mais polui. Em segundo vem a gasolina, terceiro o etanol e por fim o GNV, que é o que tem menor potencial aí de poluição. Olha, o etanol, por exemplo, ele chega a poluir a metade ou menos do que a gasolina polui. E chega a poluir 1/3 ou menos do que o diesel polui. Claro que quem tem um veículo a diesel não tem a opção de usar o etanol. Mas quem tem um veículo a gasolina ou etanol, que é o chamado bicombustível e os flex, ele pode escolher gasolina ou etanol. E o pessoal normalmente leva em consideração somente o preço, né? O que isso vai representar financeiramente no bolso dele. Olha, não é só isso que a gente deve levar em consideração não, tá? Os impactos ambientais também trazem resultados para a gente imediatos e a longo prazo. E que planeta você quer deixar para as suas gerações aí, futuras gerações, filhos, netos? Mas de qualquer forma, vamos à tela. Na próxima tela eu vou mostrar para vocês aí aquela relação gasolina e etanol para financeiramente, já que esse é um quesito considerável, relevante aí na hora de, determinante, né, na hora de escolher se vai usar gasolina ou álcool. Vamos lá, vamos entender como é que funciona então essa relação de preço para saber se vale a pena. Relação custo-benefício do preço do etanol, como é que faz a continha, né, que eu já vou mostrar como é que faz a conta. Ó, preço do etanol dividido pelo preço da gasolina e multiplicado por 100. Se você fizer isso, ó, pega o preço que está lá o etanol, divide pelo preço da gasolina, multiplica por 100. Qual que vai ser o valor que vai dar aqui? É o que nós vamos ver agora. Ó. Se o valor for maior que 70, abasteça com a gasolina. Se for menor que 70, abasteça no etanol. Menor não, de 70 ou menos etanol. 71 para cima,
aí já é gasolina. Vamos usar números aí para ficar mais fácil? Vamos lá, exemplo. Vamos supor que o etanol está custando aí R$ 3,50 e a gasolina R$ 4,90. Então você pega o preço do etanol, que é o menor, né, o menor valor, dividir pelo maior valor, que é o da gasolina, e multiplicar por 100. Quanto que vai dar isso aí? 71,42. Nessa relação aqui, deu 71, está maior que 70. Então o que vocês vão fazer? Abastecer na gasolina. Se porventura tivesse dado 70 ou menos, aí financeiramente seria mais viável abastecer no etanol. Aqui o programinha já deu pra gente a sugestão, né? Abasteça na gasolina, que deu aí 71, ou seja, maior que 70. Reforçar, não é só o preço, o custo, a parte financeira que deve ser levada em conta não, tá? Prossigamos. Etanol. Matéria-prima para a produção de etanol. Todo mundo vai responder de cara, cana-de-açúcar. Mas vocês sabiam que a matéria-prima para o etanol também pode ser o milho verde, a batata doce, a beterraba? Pois é, essas são também matérias-primas de onde o álcool pode ser extraído, em menor escala, obviamente, aqui no Brasil a cana-de-açúcar é o que predomina, mas também são matérias-primas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prova do Detran pergunta, matéria-prima de onde se extrai o álcool? Aí todo mundo responde, cana-de-açúcar. Aí se cai milho verde, batata doce, o pessoal não sabe, então tá aí a informação passada para vocês. Aqui vem reforçando aquela informação que eu já dei no slide anterior, de que o etanol polui a metade do que a gasolina polui. Tem um produto resultante da fabricação do etanol chamado de vinhaça, que também é conhecida como vinhoto ou restilo. Se você ouvir falar em algum lugar lá na sua prova de vinhaça, vinhoto ou restilo, já sabe. É um resíduo pastoso e mal cheiroso, resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a obtenção do etanol. É altamente poluente e, se dispersado inadequadamente nos rios, devasta toda a sua fauna e flora. Direto cai uma questãozinha na prova do Detran falando sobre isso aí. Qual produto é resultante da produção de etanol que, se dispersado inadequadamente no meio ambiente, pode devastar aí, nos rios principalmente, né? Pode devastar aí toda a sua fauna e flora? É a vinhaça, que também pode vir sendo chamada de vinhoto ou restilo. Vamos ver agora alguns dispositivos do veículo que contribuem diretamente para a diminuição desse impacto ambiental. O catalisador, o canister, a injeção eletrônica, o silenciador e o kit GNV. Vamos conhecer cada um desses dispositivos e ver como é que eles contribuem com a diminuição da poluição? Vamos lá. Primeiro, o catalisador. O catalisador ele é muito conhecido popularmente como um filtro. Ele pega os gases nocivos produzidos pela queima do combustível, converte isso em gases não nocivos, não tóxicos, perceberam aqui? Que vai ser expelido lá pelo escapamento. O catalisador já é um dispositivo obrigatório nos veículos e, se o seu veículo, na fiscalização, for encontrado sem o catalisador ou com ele defeituoso, você vai ser autuado e seu veículo retido até que a regularização do problema seja sanada. Aqui nós temos a entrada dos gases tóxicos, ele faz todo o processamento, o pessoal chama de filtragem, na verdade não é exatamente uma filtragem, mas faz todo o processamento e libera lá gases não tóxicos. O canister, ele é um dispositivo que fica acoplado junto ao tanque de combustível e tem a finalidade de absorver os vapores de combustível. Olha, os carros mais antigos não tinham canister, a galera sentia o cheiro do combustível dentro do carro. Na hora que está abastecendo ali é normal, né? Porque o combustível evapora lá da bomba. Mas depois, quando você saiu, já fechou o tanque, está andando, 2, 3 dias depois, você fica sentindo dentro do veículo cheiro de combustível. Olha, além de representar uma perda de combustível, porque o combustível está evaporando e você está perdendo com isso, tem o risco, porque gases acumulados em ambiente fechado podem provocar uma explosão, e tem também a questão da poluição, está poluindo o ar. Então o canister, ele precisa estar ali e em bom funcionamento para absorver os vapores de combustível do tanque. É para isso que serve esse dispositivo muito útil que talvez você não conhecesse.
Ainda falando de dispositivos, agora a injeção eletrônica. No que a injeção eletrônica contribuiu aí para a diminuição da poluição? Contribuiu demais. Compare um sistema de injeção eletrônica com um sistema de carburação. O sistema de carburação é totalmente mecânico. A perda de combustível ali era muito maior. Tanto que um veículo de injeção eletrônica ele tem uma maior desenvoltura, uma questão de aceleração ali, ganho de velocidade, com consumo menor de combustível. Você pega lá aquele Fuscão, eu tive um, né, Fuscão 1.6, aquele é carburador, por melhor regulado que tivesse, por melhor que fosse o mecânico, colocar ele muito bem reguladinho, o consumo de combustível dele ainda é maior do que um veículo 1.0 hoje, né? Olha, 1.6 daquela época, vai ter uma desenvoltura menor do que 1.0 hoje, e com consumo 1.0 com consumo muito menor. Entenderam? E se você pegar um 2.0 hoje, que é um motor ainda com maior desenvoltura, ele consome menos combustível do que aquele 1.6 consumia há tempos atrás. Então o sistema de injeção eletrônica ele veio para ajustar isso aí de maneira a ter o mínimo de perda de combustível. Só vai queimar mesmo o necessário e, é claro, quanto menos queima de combustível, menos poluição. E o silenciador? O silenciador é o abafador de ruídos, né? Ele fica ali no escapamento também. É outro dispositivo obrigatório no veículo. Se você for encontrado pela fiscalização com o seu silenciador sem ele, né, ou com ele danificado, é muito comum com o passar do tempo ele aparecer furos, né, resultante de ferrugem, porque é a condensação que vai ficando ali da água ali dentro, líquido, e ele enferruja, começa a dar furo, aí parece que é barulhão, parece que o carro está... aquela coisa horrorosa. Aquilo aí, pelo barulho, o agente fiscalizador já vê que tem um problema no silenciador. Não deixe isso acontecer. Começou a aparecer algum problema ali, ou então faça as revisões periódicas no veículo, que obviamente lá na revisão o pessoal já vai ver, o pessoal da mecânica já vai ver que o silenciador já está na hora de ser trocado e vai trocar, evitando esse excesso de barulho e autuações e problemas aí com a fiscalização. E por fim, o kit GNV. Esse não é obrigatório no veículo, é um dispositivo opcional, mas que o pessoal tem optado por ele em grande escala. Por quê? Porque o gasto com combustível, quando você tem um kit GNV, é infinitamente inferior do que quando você usa aí, comparado aí com a gasolina ou etanol. Tem gente que tem medo de usar o kit GNV, com medo de explosão, acidente, coisa e tal, mas existe todo um estudo em torno daquilo ali e já está mais do que comprovada a sua eficácia e segurança. Basta que você siga os protocolos, compre um produto homologado, um kit homologado, passe pela inspeção no órgão sério, que quem faça a instalação também seja um órgão sério. O problema é que o brasileiro, na maioria das vezes, procura aquele que tem o menor preço, né? Compra o kit mais baratinho, instala no cara que cobra mais baratinho, vai naquele metro que deixa passar umas coisinhas ali. Esse é o problema. Procure fazer da maneira certa para não ter problema. E é claro, a incidência aí de acidentes com esse tipo de equipamento, pelo fato unicamente de usar o equipamento, é quase que zero. Existem casos, mas é quase que zero. Se for analisar ali, certamente houve erro da parte daquele que já passou por um acidente usando aí o kit GNV. Isso não é comum, não precisa ter medo, pode usar tranquilamente. Produtos perigosos, também relacionados diretamente com o meio ambiente. Os veículos que transportam produtos perigosos, eles são identificados com esses rótulos de risco aqui, ó. São 9 classes de produtos, cada rótulo representa uma classe. Não há necessidade de vocês decorarem essas classes de produtos, não. A não ser que vocês forem fazer aí curso de transporte de produtos perigosos, né? O MOP, que é a movimentação e operação de produtos perigosos, está aí dentro do curso especiais. Está aqui um exemplo do caminhãozinho transportando o produto perigoso. Ele tem tanto o rótulo de risco, como tem também o painel de segurança. O painel de segurança é esse laranja aqui, ó. Ele vai vir sempre com a nomenclatura em cima, uma numeração, né, em cima e embaixo. Aqui em cima nós temos o número de risco do produto. Como a gente não precisa conhecer as classes, não há necessidade de eu falar isso aqui para vocês. E aqui embaixo o número que identifica esse produto mundialmente, chamado de número da ONU. Procurem guardar o nome dessas identificações. O laranja aqui é chamado de painel de segurança. E o outro quadradinho colocado na posição vertical é o rótulo de risco. O painel de segurança vai ser sempre na cor laranja e formato retangular. O rótulo de risco sempre no formato quadrado colocado na vertical,
mas a cor dele ou as cores pode diversificar de acordo com que muda ali a classe do produto. Está aqui painel de segurança, até adiantei, né, mas está escrito aqui, ó, produto tóxico, inflamável, risco e tal. Aqui em cima, número de risco. E aqui embaixo, número da ONU. É o que representa esse número mundialmente. Continuando lá, ações sustentáveis. Mantenha o seu veículo sempre bem regulado, evite acelerar desnecessariamente. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Por que, gente, transporte coletivo? É o único veículo poluindo, transportando um monte de gente. Imagina aí 60, 70 pessoas que vão num veículo coletivo urbano, cada um no seu veículo. A poluição seria muito maior, né? Além da questão do congestionamento e mobilidade urbana aí, que entra também. Ah, mas esse transporte coletivo brasileiro é uma porcaria, vamos dizer assim. Realmente, né? Mas é o que a gente tem, procurar acertar isso aí de outras maneiras e não tentando sair com o seu veículo, porque ao invés de resolver o problema, acaba criando outro, que são os congestionamentos, e aumenta aí no impacto da poluição. Não queimar lixo, separe o lixo de maneira correta para reciclagem, denuncie agressões ao meio ambiente e utilize moderadamente o som automotivo.